Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom estar com vocês. Tenho um carinho imenso pelo pastor Isaac, pela irmã Luziana. E tenho certeza que teremos um tempo precioso aqui, juntamente com os irmãos. Deus possa ministrar ao nosso coração. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Números, no capítulo 16. Números, capítulo 16. Foi-me passado um tema para que a gente pudesse ministrar esse estudo desta manhã. O tema se dá na pessoa de Coré, ou algumas versões o chamam de Corá, né? Especialmente a minha versão trata como Corá. E o subtema é para nós olharmos a conduta de Corá e ele não ser um exemplo a ser seguido, pelo fato de ter sido um mau exemplo para o povo de Deus. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, sobretudo fazer uma convocação sobre as nossas vidas, para que a gente olhe para o nosso coração e tente, através da exposição da palavra, enxergar qual é a posição do nosso coração nesse atual momento que nós estamos vivendo. Que Deus possa, através do seu Espírito, aplicar essa palavra ao coração de cada um. Então, Números capítulo 16, em abril, diga amém. Amém. Vamos ler a partir do versículo 1. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a Abom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós, incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. Será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Vamos até aqui. Queridos, a frase que é tão comum e tão dita em nossos dias, é uma frase já antiga, mas se tornou de cunho popular, que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É uma frase atribuída ao filósofo e pensador chinês Confúcio, e de alguma maneira essa frase era uma expressão da realidade. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E pelo fato de existir um abismo entre o que nós dizemos e o que nós vivemos na prática, nós perdemos a influência e o avanço dos nossos projetos, sobretudo na casa de Deus. O texto que nós lemos nos mostra o quanto um líder ou alguém de posição elevada pode influenciar pessoas, que seja para o bem ou que seja para o mal, desde que este líder seja um homem ou uma mulher de convicções fortes, de convicções práticas. A rebelião descrita nesse texto não tem como ser determinada por algum fator específico no livro de Números, né? Nós não temos um contexto amplo para explicar o porquê de que tem um grupo de irmãos que tem uma posição privilegiada no meio da congregação de Israel se levantando contra a liderança de Moisés. Mas podemos pensar que é o desespero deles estarem no deserto escaldante
E pelo fiasco que aconteceu, de repente eles saíram do Egito. Moisés havia prometido que conduziria aqueles irmãos à terra prometida, e de repente aquela terra prometida não chegou, e o que chegou foi um deserto por 40 anos. A questão desse fato que eles esperavam de chegarem à terra prometida não ter acontecido, muito provavelmente gerou essas contendas no meio da congregação, aonde a gente tem aqui dois grupos relatados. Somente nos versículos que nós lemos, a gente tem pelo menos dois grupos relatados. O primeiro grupo é um grupo religioso, que é liderado por Corá. O segundo grupo é um grupo de cunho civil, de liderança civil, que é liderado por Datã, Abirão e Corom. Certo? Então, nós temos dois grupos, um de cunho religioso e outro de cunho civil. O de cunho religioso é Corá, porque ele era da família dos levitas, e o de cunho civil são das famílias dos rubenitas, de Ruben, e eles tinham liderança civil no meio do povo e influência civil no meio do povo. Esses grupos eles estavam reivindicando a mesma posição de Moisés. Então, Corá, Datã, Abirão e On, que eram grandes líderes no meio da congregação de Israel, eles queriam os mesmos privilégios que Moisés e Arão. E isso era um desafio, principalmente diante de Deus, que já havia separado os papéis. Cada um tinha seu papel específico no meio da congregação. É interessante que juntos esse grupo contradiz a promessa de Deus. É interessante que, se você olhar comigo aqui no capítulo 16, olha o versículo 13 e o versículo 14, aonde há uma pronúncia de Datã e de Abirão contra Moisés e contra Arão. E eles diziam assim, olha, porventura, vou colocar o nome Moisés, não está, mas eles estão falando a Moisés. Porventura, Moisés, é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto? Se não também queres fazer-te príncipe sobre nós? Veja bem, Datã e Abirão, eles estão alegando de que a terra em que eles saíram, qual foi a terra que eles saíram? O Egito. E eles estão alegando que essa terra em que eles saíram era a terra que mana leite e mel. Eles dizem assim, olha, é coisa de só menos, é coisa pouca que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel para nos fazer morrer neste deserto. Então a terra que mana leite e mel, que Deus havia dito, era Canaã. Mas esses homens estão alegando que a terra que mana leite e mel era o Egito. E não era para eles ter saído de lá. E eles estão contradizendo algo que Deus falou à nação de Israel. Eles descreveram o Egito como uma terra preciosa e prometida do Senhor. Esses dois grupos, eles agiram em conjunto. Pelo fato da posição geográfica, os rubenitas ficarem próximos da tribo de Levi, eles com certeza trocavam diálogos ali. Nesse diálogo eles reuniram um grande público, 250 homens influentes no meio da congregação, para se levantarem contra Moisés. Porém, o principal problema entre eles era o problema de cunho religioso. Era a diferença de papéis, a qual Corá queria a igualdade de papéis, quando Deus diz assim, não, o papel da tribo de Levi será destacado entre o sacerdócio e entre o levita. São dois papéis distintos, dois papéis de influência. Um não pode ser o outro. Mas Corá está querendo alegar que um pode ser o outro sim. Certo? E esse é o problema principal que eu quero tratar com os irmãos. Para tanto, eu quero falar aqui brevemente sobre um sermão biográfico na pessoa de Corá. A gente vai esquecer Datã e Abirão. Como Corá é o nosso personagem principal aqui para expor o tema, nós vamos focar nele, na família dele, tá certo? E em seus descendentes. Então, em primeiro lugar, irmãos, quem era Corá? Quem era Corá? Olha comigo o versículo 1 do capítulo 16. O texto vai iniciar já falando sobre a biografia de Corá. O texto diz assim: Corá era filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Certo? A ideia, mais uma vez, só para deixar claro para os irmãos, Corá ou Coré, isso é apenas uma variação, certo? De tradução. Suponhamos,
Na Septuaginta, que era a tradução mais antiga do hebraico para o grego, geralmente aparece Coré. Mas na tradução em hebraico, geralmente aparece a variação Corá. Talvez em Números Corá, e lá em Judas capítulo 11, onde ele é mencionado, aparece Coré. Olha só, Corá era levita do clã coatita, e era primo de Moisés. Abra comigo aí Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, versículo 21. Olha só. Vamos ler aqui a partir do versículo 18. Êxodo 6, versículo 18. Diz assim: os filhos de Coate, Amram, Izar, Hebron e Uziel. Ok. Izar é filho de Coate. E Amram também é filho de Coate. Amram, ele é o pai de Moisés e Arão. Certo? E é irmão de Izar. Izar é pai de Corá. Então eles eram primos. Tá certo? Izar era irmão de Amram. Amram era pai de Moisés e Arão. E Izar era pai de Corá. Então eles eram primos. E eles tinham uma família privilegiada, porque eles vieram da família de Levi, de onde Deus separou os levitas e os sacerdotes. O que Corá desejava? Já que tinha uma posição privilegiada, o que ele mais desejava? Corá, irmãos, e seus seguidores, eles acusaram Moisés e Arão de se separarem da congregação do Senhor e reivindicarem uma santidade própria para si e especificamente para os familiares de Arão. Volta comigo lá para Números capítulo 16. Números 16. Nós vamos ver a acusação de Corá e seus seguidores contra Moisés. Veja só. O versículo 3 do capítulo 16 vai dizer assim: se juntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: olha a queixa, basta. Eles estão olhando para Moisés e para Arão e dizem assim: olha, basta. Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então, a reivindicação de Corá e seus seguidores era de que Moisés e Arão e a família de Arão estavam reivindicando uma santidade própria para eles. E Corá está dizendo assim: não, olha, todo mundo aqui na congregação é santo. Não é somente vocês que são santos. E a questão é, irmãos, a gente poderia fazer uma observação. Corá vai argumentar que toda a congregação é santa, e não apenas a família de Moisés, não apenas a família de Arão. E possivelmente ele está reivindicando aqui o que nós vimos Deus falar em Êxodo capítulo 19, versículo 6, que a nação de Israel, cada pessoa da nação de Israel, seria um sacerdócio real, seria uma nação santa. Então, é como se Corá estivesse reivindicando o sacerdócio universal de todos os crentes. Porém, a questão é que, quando nós olhamos todo o livro de Números, quando a gente olha todo o livro de Levítico, todo o livro de Êxodo, a gente não vai ver em nenhum momento Moisés e Arão reivindicando uma santidade particular para eles, ou para a família deles. Em nenhum momento eles falam isso. Mas de onde é que Corá teve essa ideia de que só quem se achava santo, ou quem reivindicava santidade para si, era Moisés e Arão? Em nenhum lugar. Na realidade, a partir do versículo 10, do capítulo 16, a gente vai ver que quando Moisés trata com Corá e com os seus seguidores, Moisés diz o seguinte: olha comigo o versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 16. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprires o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe?
e te fez chegar a Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurai o sacerdócio. Então, Moisés está dizendo assim, olha, é coisa pouca o que Deus já deu para vocês. Deus fez vocês chegarem para mim, para me ministrarem no tabernáculo, mas vocês ainda procuram o sacerdócio. Então, na realidade, Corá está usando um pressuposto para acusar Moisés e Arão, para mostrar ao povo que Moisés e Arão estão querendo ser santos sozinhos, mas na realidade ele não está de olho na santidade, ele está de olho no sacerdócio, ele está cobiçando o sacerdócio, e é tanto que Moisés esclarece isso. Olha, em nenhum momento eu estou dizendo que só quem é santo somos nós dois, ou a família de Arão. Todos são santos. Deus já falou que toda nação era santa, mas Deus deu papéis diferentes a cada um. Nos deu o sacerdócio, a família de Arão, e a vocês deu o levirato. A vocês deu o papel de serem levitas na casa do Senhor. Mas vocês querem não apenas serem levitas, vocês querem também serem sacerdócio. Então a gente já vê que Moisés esclarece qual é o papel de Corá: servir na casa de Deus, administrar a casa de Deus. Esse é o ofício de Corá. E é interessante que Moisés, é claro, diz assim: olha, Deus separou vocês para isso, certo? Deus separou vocês para administrar o ministério no tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação. Isso já é uma posição de privilégio, isso já é uma posição de honra para vocês. É interessante, irmãos, que no decorrer da revelação, quando nós vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 17, é bom que os irmãos abram. É bom que os irmãos abram, porque isso fundamenta mais o que nós estamos dizendo. 1 Crônicas, capítulo 9. Olhe comigo o versículo 17. Olha só, irmãos. Capítulo 9, versículo 17 diz assim: os porteiros Salum, Acube, Talmon e Aimã e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Então, aqui em Crônicas, 1 Crônicas capítulo 9, versículo 17 a 19, nós vemos que os coraitas, os da família de Corá, eles eram porteiros do tabernáculo e no templo. Primeiro, no tabernáculo do deserto, e quando o templo foi construído, a partir de Salomão, eles se tornaram os porteiros do templo. Mas não apenas isso, eles também faziam parte de uma elaborada organização de música dentro do templo, que teve início com a preparação de Davi. Volta comigo aqui para o capítulo 6 de 1 Crônicas. Capítulo 6 de 1 Crônicas. Vamos ler o versículo 22. Olha só, capítulo 6 de 1 Crônicas, versículo 22. O filho de Coate foi Aminadab. De quem foi filho Coré? De quem foi filho Assir? De quem foi filho Eucana? De quem foi filho Ebiasaf? De quem foi filho Azir? E aí o texto vai continuar. E quando nós vamos lá para o versículo 31, olha o versículo 31. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto, irmãos. O canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Então, o texto aqui em 1 Crônicas capítulo 6 está falando especificamente da família dos levitas, aonde Corá faz parte, e os seus descendentes,
que eles ficaram responsáveis não somente pela portaria do tabernáculo do templo, mas quando o templo foi construído, eles ficaram responsáveis pelo canto, pelo coral do templo. Então, eles tinham posição de destaque no meio da congregação de Israel. Não era qualquer pessoa, nesse momento específico da revelação, que se quisesse cantar, cantava. Certo? Não era qualquer pessoa que se quisesse ministrar, ministrava. Não, Deus separou os papéis. O sacerdócio vai ser aquele que vai queimar o incenso. É aquele que vai fazer o sacrifício. O levita vai cuidar da porta do templo, vai cantar do coro. Eles vão cantar, mas não apenas isso. Corá e sua família, eles também eram responsáveis pelos móveis e pelos utensílios sagrados do templo. Isso está lá em Números capítulo 3, versículo 29 a 31. Não precisa ler, certo? Mas está lá em Números capítulo 3, versículo 29 a 31, que os familiares de Corá também eram responsáveis pelos móveis do templo e pelos utensílios sagrados. Sabe o que é mais interessante? É que ainda no decorrer de toda a revelação, quando nós chegamos no livro de Salmos, nós temos alguns salmos que são marcantes para nós. Como o Salmo 42, Salmo 84. O Salmo 84 que virou canção, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Quem está escrevendo aquilo são os descendentes de Corá. Como eles eram porteiros, como eles cantavam, e eles observavam aquela movimentação do tabernáculo, eles escreveram esse Salmo 84 com uma poesia tão linda. E eles olham para o tabernáculo do Senhor e eles dizem, né, quão amáveis são, Senhor. Né? Eles são porteiros e eles cantam. E esse privilégio é tamanho que eles dizem, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Isso mostra que os descendentes de Corá não seguiram os passos de Corá. Os descendentes não seguiram os passos. Os descendentes eram felizes com o que receberam de Deus. E eles escreveram, esses descendentes de Corá escreveram cerca de 11 salmos. Salmo 42, do Salmo 44 ao 49, Salmo 84, 85, 87 e 88. Todos salmos lindos, poéticos e que tocam demais o nosso coração. E isso mostra a influência que Deus colocou na mão dessa família. Essa família era importante. Era importante, mas percebemos que Corá e seus seguidores, eles inicialmente no tabernáculo e posteriormente no templo, eles tinham tantos privilégios, tantas honras que Deus deu a eles, mas ainda eles queriam mais. Eles queriam mais do que isso, né? A ponto, vamos voltar lá para Números capítulo 16, a ponto de Moisés questionar, irmãos. Moisés questionou no versículo 9, né, do capítulo 16. Acaso é pouca coisa o que Deus deu a vocês? Esse é o questionamento de Moisés e Arão. Olha, rapaz, vocês são porteiros, vocês são os cantores, vocês são os que guardam os móveis e os utensílios sagrados. E isso ainda é pouca coisa, a ponto de vocês quererem ainda um sacerdócio. Essa é a crítica de Moisés. Então, mais uma vez, aqui não se trata de santidade em si. Não se trata de que Moisés está dizendo que só quem é santo é eles e o povo não é. Não é sobre isso. Na realidade, isso mostra alguém insatisfeito com o que Deus deu a ele. Insatisfeito com o que Deus deu a ele. Insatisfeito com o que recebeu de Deus. E agora ele está com os olhos do que Deus entregou a outro. Deus deu a outro, mas agora ele está com os olhos, não dos privilégios que recebeu, mas do privilégio dos outros. Esse é o problema aqui, irmãos. Isso mostra mais um caso de orgulho, e a gente está apenas no quarto livro da Bíblia,
mais um caso de orgulho, e mais um caso de inveja no meio da congregação do Senhor. Não aprenderam com a tradição histórica que era passado de pai para filho. Não aprenderam. Com certeza, eles já tinham ouvido falar que Satanás queria ser como Deus. E Deus expulsou Satanás de sua presença. O orgulho e a inveja tomou o coração de Satanás e ele queria subir ao trono e ser como o Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Está lá em Isaías capítulo 14. A cobiça entrando no coração de Satanás pelo trono do Altíssimo. E Deus o expulsou da sua presença. Mas nós temos uma história típica daquela comunidade. Com certeza Moisés contou para aquela congregação a história do próprio Adão e de Eva, que também queriam ser como Deus. Quando a serpente ofereceu lá no capítulo 3 de Gênesis: olha, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eles não ficaram satisfeitos com o que receberam de Deus. Eles queriam mais. E aí eles comeram o fruto. E o resultado foi que Deus expulsou eles da sua presença. Mas Caim também queria ser como Deus. Deus é o autor da vida, o autor e consumador da vida. Mas Caim achou que poderia ter o direito de matar quem quisesse e deixar viver quem quisesse. E aí ele mata seu irmão. Mata seu irmão. Por quê? Porque ele queria o que o irmão dele tinha. Deus também, abra comigo Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Veja isso. Êxodo capítulo 4. Olhe comigo o versículo 16. Olha o que Deus entrega a Moisés. Ele falará por ti ao povo. Quem é esse que falará por Moisés ao povo? Seria Arão, certo? Ele disserá por boca, porque Moisés estava alegando que não sabia falar, que era pesado de língua. Então Deus diz assim: então Arão vai ser tua boca, certo? Mas tu vai ser o quê? Tu serás por Deus. Então, o que é que Moisés recebe de Deus? Moisés recebe simplesmente o papel de ser o representante legal de Deus na terra. Moisés recebeu esse papel de Deus, certo? E agora, quando a gente vai lá para Números 12, quem recebeu o papel de ser representante legal de Deus na terra foi Moisés. Mas agora, quando a gente chega no capítulo 12, nós vemos aqui, olha só, capítulo 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Olha aqui. Não tem falado também por nós? E o texto termina dizendo assim: o Senhor ouviu, né? Porque agora Miriam e Arão estão querendo o que pertence a Moisés. Será se Deus só usa tu, Moisés? Será se Deus só fala por ti, Moisés? Será se Deus não fala por nós também não? Aí o texto está me dizendo assim: Deus ouviu. E quando Deus ouviu, o que é que acontece? O versículo 3, né? Moisés puxa a sardinha para ele aqui, né? Moisés era o homem mais manso da terra. Ele era, né? De fato ele era. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas versículo 4 diz o texto: olha, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três aí, vocês três aí, sai a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam: vem cá vocês dois. E eles se apresentaram. Então disse Deus: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos.
não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Olha isso aqui. Deus deu água a Moisés, que não deu a Miriam, nem deu a Arão. O representante legal de Deus era Moisés. Mas alguém está querendo algo que Deus não deu. E está tentando tomar do outro o que recebeu de Deus. E a lição aqui é que o texto continua, e o que é que acontece? Deus repreende Arão e repreende Miriam. Pelo fato de Arão ser sumo sacerdote e não poder ficar fora da congregação, ele tinha que ficar como representante do povo, ele não ficou leproso. Mas Miriam ficou leprosa. Miriam ficou branca como a neve. E teve que passar 7 dias fora da congregação para aprender a respeitar os desígnios de Deus. Deus deu a fulano, não deu a Beltrano. Então Beltrano fique quieto com o que recebeu de Deus. E respeita a autoridade que Deus deu a fulano. E depois que Miriam sofre essa pena, aí ela volta para a congregação e eles tomam ao caminho que desejavam seguir. E aí, mesmo presenciando essa cena, desta vez no capítulo 16, Corá e seus seguidores mais uma vez se levantam contra Moisés, e agora eles querem o que Deus deu à família de Arão. Quando eles cobiçam o sacerdócio que pertencia à família de Arão especificamente, eles não estão se opondo a Moisés nem a Arão, eles estão se opondo a Deus. E o resultado de se opor a Deus é o mesmo resultado que aconteceu com os outros: expulsos da presença dele. Expulsos da presença dele. Eles foram punidos severamente. Veja somente comigo o resultado dessa revolta de Corá. Olhe comigo a partir do versículo 19, do capítulo 16 de Números. Olha só, visto que Corá e seus seguidores se achavam no direito de também serem sacerdotes, né? Eles estão reivindicando o sacerdócio, se achavam nesse direito, Moisés convoca eles a fazer só aquilo que somente o sacerdote poderia fazer. Somente o sacerdote poderia queimar incenso. Mas como Corá, que era levita, e seus seguidores se achavam sacerdotes, então Moisés diz assim: vamos fazer o que o sacerdote faz? Tragam os seus incensários e vamos oferecer diante do Senhor. E aí chega no versículo 19, e o texto vai dizer assim: olha, Corá fez ajuntar contra Moisés e Arão, contra eles, todo o povo, à porta da tenda da congregação. Já está todo mundo bonito, todo mundo com o seu incenso, para oferecer como sacerdote diante do Senhor. E aí, quando eles se posicionam na frente da tenda da congregação, isso ocorre no dia seguinte, depois da revolta, o texto termina dizendo assim: então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Apareceu a toda a congregação. E o que é que Deus diz? Deus está vendo só a cena, né? Corá, com seus seguidores, todo mundo se sentindo sacerdote, com seus incensários para oferecer diante do Senhor. Moisés diz assim: olha, se vocês se acham dignos disso, tragam e vamos se colocar diante do Senhor. E aí a gente vai ver o que é que o Senhor vai dizer. A gente vai ver o que é que o Senhor vai dizer. Se quem é sacerdote é o da família de Arão, ou se é todo mundo. Ou se é todo mundo. Então Deus chega, a glória dele aparece. No versículo 20 diz o Senhor, né? Diz o Senhor a Moisés e Arão. Deus não dirige palavra nem a Corá. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Isso foi a resposta de Deus. Deus nem cogitou dialogar com eles. Deus nem que lembrar: olha, vocês são levitas, a família de Arão é sacerdócio. Não. Deus diz logo assim a Moisés e Arão: vocês dois, se apartem deles. Se apartem de quem? De Corá, dos seus seguidores
e de todo o povo que apoiou o pecado de Corá. E Deus diz assim: eu vou consumir todos eles num só momento. Essa foi a resposta de Deus. Então, Deus não fala com Corá, e além de não falar com Corá, Deus está disposto a eliminar Corá, seus seguidores e todos os que o apoiaram abertamente. E devido à intercessão de Moisés, nós temos no versículo 22, mas eles, Moisés e Arão, se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Então o povo se separa desses homens, e Deus faz com que a terra se abra, engula vivo Corá com a sua casa, com os seus seguidores, e ainda Deus fulmina os 250 homens que se sentiram sacerdotes e estavam com incenso na mão para queimar diante do Senhor. Deus fulminou um por um. O resultado dessa revolta foi a menção lá em Judas capítulo 1. Na realidade, Judas não tem capítulo, mas abra comigo Judas, e nós vamos ler o verso 11. Judas, versículo 11. Esse foi o resultado que ficou marcado na vida de Corá. Judas, versículo 11, diz assim: ai deles. Ai deles é uma referência ao que vem antes. E Judas está fazendo uma crítica aos falsos mestres, aos falsos crentes, aos falsos profetas. E ele está dizendo assim: olha ai deles. Por que ai deles? Porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então, no penúltimo livro da Bíblia, Corá é mencionado como um homem revoltoso. Quando nós falamos de revolta, nós lembramos logo de Corá. Corá. Judas compara falsos crentes, falsos mestres, falsos profetas a Corá. É como Corá. Falso crente é como Corá. Falso profeta é como Corá. Falso mestre é como Corá. Judas está dizendo, irmãos, em alto e bom tom, que nós não devemos seguir o exemplo de Corá. Nós devemos estar satisfeitos com o que o Senhor nos deu. O que foi que o Senhor lhe deu. Pare de ficar olhando o que Deus deu ao outro. Deus deu um dom a você e deu um dom a outro. E Ele junta esses dois para a edificação e o crescimento do corpo. E na medida que pessoas são agregadas no corpo de Cristo, nenhuma delas fica sem dom. Nenhuma delas. Mas um depende do outro para o crescimento conjunto. Se nós formos como Corá, nós não vamos querer servir, porque nós não recebemos o dom do outro. Nós não recebemos o dom que a outra pessoa recebeu. Certo? Nós precisamos ter em mente que o que o Senhor colocou em nossas mãos é um privilégio. Nós devemos honrar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Entregar o nosso melhor. E isso nos leva, irmãos, a algumas aplicações práticas. Primeira aplicação prática. É possível estar no meio do povo de Deus e estar espiritualmente perdido, espiritualmente cego e distante da vontade de Deus. É possível receber de Deus e estar cego e não reconhecer aquilo que recebeu. Corá estava cego por sua ambição de querer ser sacerdote. E muitos homens, mulheres, na casa de Deus, estão cegos pela ambição. E não se dão conta disso. Não se dão
conta disso. Irmãos, tantas coisas acontecem porque não há um diálogo sucinto para resolver um problema. Há uma ambição no coração e a partir dessa ambição há uma revolta. Há uma revolta. Nós devemos tentar resolver nossos dilemas no diálogo, na conversa e, acima de tudo, nós devemos nos submeter aos papéis que Deus estabeleceu. Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus chamou um para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores, e algumas versões vão dizer pastores e mestres. Se você recebeu o dom de evangelista, você precisa fazer cumprir à risca o dom que recebeu. Alguém recebeu o dom de mestre, e quem é evangelista não precisa estar com uma ambição no coração para querer ser mestre. Ou o mestre fica olhando para o evangelista e diz assim: rapaz, eu queria ter o que ele tem. Eu queria ter o que ele tem. Mas se você quer, meu irmão, vá orar diante do Senhor, ore, e Senhor, dá-me também. Mas se o Senhor não quiser dar, você vai ficar com cara feia por conta que o irmão consegue ganhar mais alma do que você? O irmão tem mais facilidade de evangelizar do que você? Não sei se isso aqui acontece, né? Mas acontece em muitos cantos. A gente tem um departamento de orientação missionária na igreja, mas ninguém quer se envolver com o departamento porque quem está na liderança tem muitos dons, tem muitos talentos e as pessoas não querem se submeter a ele, se submeter a ela. E isso é o que? Está cego. Cego. Nós precisamos respeitar cada papel que Deus estabeleceu. Que bom, né? Vocês terem um homem só, apostolado, evangelista, profeta, né? Pastor e mestre. Um homem só. Né? Que bom. Mas que isso não seja um motivo de alguém olhar para ele e dizer assim: como eu tenho inveja disso, eu vou ser uma pedra do sapato desse homem. Porque se eu disser sim, eu digo não. Se ele disser não, eu digo sim. Tem gente que é assim, rapaz. Tem gente que é assim. Estão cegos e perdidos espiritualmente. E vão perecer da mesma forma que o revoltoso Corá. Segundo lugar, nós devemos orar dia após dia e pedir a Deus que todo sentimento de cobiça em nós, todo sentimento de inveja que porventura vinha surgir em nosso coração contra alguém da casa de Deus, não prevaleça em nosso coração. Nós devemos orar e dizer: Senhor, irmãos, isso pode acontecer comigo e com você. Por quê? Porque na medida que o novo homem vai crescendo, o Espírito Santo vai nos desenvolvendo. O homem velho, a mulher velha ainda está aqui. A velha natureza ainda está aqui, militando contra o Espírito. E o nosso papel é orar e dizer assim: Senhor, tire esse sentimento faccioso de mim. Senhor, eu não estou conseguindo olhar para o irmão e para a irmã da mesma forma. Tire esse sentimento de mim, Senhor. Você tem que orar por isso. Você não precisa alimentar isso. Você não precisa fazer grupinhos na igreja ou se reunir com outras pessoas para fofocar, para levantar contenda, levantar calúnia. Veja que a influência de Corá levantou todo o povo contra Moisés e Arão. Moisés e Arão em nenhum momento da história disseram assim: só quem é santo somos nós. Mas Corá conseguiu colocar na cabeça de todo mundo que Moisés e Arão estavam reivindicando isso. Que Moisés queria ser príncipe. Irmãos, quem já teve o privilégio de ler aqui todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, quem já teve o privilégio de ler uma, duas ou três vezes, vocês nunca vão ver Moisés querendo se fazer príncipe de nada. Moisés não queria se fazer príncipe de nada. Pelo contrário, ele não queria nem ir. Nem ir ele queria. Deus repreendeu ele severamente porque ele não queria. Mas agora tem um homem que colocou na cabeça que ele queria ser príncipe. Que ele queria dominar sobre o povo de Deus. Isso é um absurdo. Mas esses absurdos acontecem ainda hoje. Pessoas ficam influenciando outras a dizer assim: olha, não é porque pastor Isaac só quer ser isso, né? É porque a irmã Luziana só quer ser isso aqui.
Né? Os demais irmãos, que eu só conheço o nome dos dois. Tá? Só quer ser isso, fulano só quer ser aquilo. Meu irmão, seja grato pelo que Deus lhe deu. E tente somar no reino do que Ele lhe deu. Olha, eu participei de um evento. Eu faço parte da rede de igrejas, de plantação e revitalização de igrejas em lugares difíceis. Que é uma rede que pertence a uma organização chamada Atos 29. Atos 29 é uma rede global de plantação e revitalização de igrejas que apoia pastores de forma interdenominacional, não importa a denominação, contanto que tenha uma teologia saudável, né? Contanto que pregue a Escritura como a Escritura deve ser pregada. E aí eu fui participar de um evento lá em Niterói, eles pagaram tudo, e a gente foi participar desse evento lá, e nesse evento a gente foi aquecido pelo Espírito Santo a nos empenharmos ainda mais na plantação e revitalização de igrejas, principalmente no toque em lugares difíceis. E o que eu achei mais interessante é que eu nunca tinha lidado com a realidade de encontrar com pessoas lá e essas pessoas abriam a boca e diziam assim: olha, Deus não me deu o dom de pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não tenho condições de fazer nada, mas Deus me deu riqueza e eu invisto em missionários. E eu financio pastores. E eu financio obras missionárias. Então assim, eu não me sinto capaz de fazer nada. Mas ele está falando aquilo sem entender que Deus deu a ele a capacidade de investir em missões. E aquele homem que chega na igreja, escuta o sermão, escuta os louvores, adora a Deus, se levanta do seu canto e vai para casa, é um homem que sustenta 15 missionários. É um homem que sustenta 10 pastores, que você não sabe nem quem ele é. Mas são homens que disseram assim: rapaz, eu não vou ser uma pedra de tropeço aqui não. Né? Deus me use em alguma coisa aqui, Senhor. Me use. Deus deu a ele o dom da riqueza. E ele está exercendo o dom da riqueza, como Paulo ensinou lá em Romanos capítulo 12. O que contribui, faça isso com generosidade. Faça isso com generosidade. E é isso que eles fazem lá. E eu me encontrei com não apenas um, mas muitos homens dizendo assim: olha, meu bolso é para a igreja de Cristo. Homens que não cantam, não vêm ao culto, mas que receberam um dom e dizem assim: Senhor, que eu possa te servir com esse dom, que o Senhor seja glorificado com esse dom. Certo? O irmão mais simples, irmão, o irmão mais simples da nossa igreja local, ele sabe orar. E Deus pode fazer desse irmão mais simples um intercessor. A irmã falou no matutino, que venha ao matutino. Louvado seja Deus, irmã, que a senhora veio ao matutino. Não sei a senhora e quantos mais. Mas louvado seja Deus. Né? Não sei quantas pessoas têm o mesmo interesse, têm a mesma vontade. Nós precisamos entender que todo dom que Deus coloca em nossas mãos deve ser usado para o louvor e a glória dele. Que Deus nos use. Que Deus nos use com o dom que nós recebemos. Terceiro lugar, nós devemos orar e sermos gratos a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá para servir. Devemos estar satisfeitos com o que Deus colocou em nossas mãos, que seja para ser um diácono, um presbítero, um obreiro, um pastor, um auxiliar, se é para ficar na portaria, se é para colocar água no púlpito para o pregador, para quem está cantando, se é para fechar as janelas da igreja, se é para fechar as portas, que possamos fazer isso com muita alegria. Com muita alegria. Senhor, dê-me alegria em fechar o trinco da porta. E a gente faz isso com alegria no coração, a gente faz isso com amor, porque quem me chamou para fazer isso foi simplesmente quem criou o universo, quem é o autor e consumador da fé, o autor da nossa vida. Quarto lugar, irmãos, quando quisermos progredir, e é natural que a gente queira progredir, é natural que a gente queira fazer mais para o Senhor, é natural que a gente queira crescer. Quando a gente quiser fazer isso, nós devemos orar.
Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 que nós devemos buscar com os melhores dons. Não recebeu tal dom, ora a Deus, peça a Deus, não é? Peça a Deus, saiba se isso é vontade dele ou não, e se for vontade dele, que haja expansão do nosso ministério, não é? Que daqui cresça para maior, mas não devemos usar a nossa influência para acusar pessoas para tomar o lugar delas. Não. Já que Deus não vai me dar da maneira legal, eu vou começar a acusar a gente aqui para tomar o lugar dele. A gente, se proceder assim, o pecado ele vai nos achar em algum momento. E quando esse pecado nos achar, nós pagaremos caro pelos nossos erros. Então, assim, queira progredir, mas progrida debaixo da vontade de Deus. Queira crescer, mas cresça debaixo da vontade de Deus. Irmãos, que seja numa igreja grande, numa igreja média, numa igreja pequena, nós devemos servir ao Senhor. Se o Senhor quiser dar crescimento, louvado seja o nome dele. Se o Senhor quiser fazer o pastor Isaac um pastor de multidões, louvado seja o nome dele. Se o Senhor quiser fazer o pastor Tiago pastor de multidões, louvado seja o nome dele. Mas se não quiser fazer, irmãos, louvado seja o nome dele. Eu estou mestrando em teologia do Novo Testamento e eu já escutei muitas pessoas dizendo assim: mas para que mestrar? Olha a tua igreja, olha a tua igreja. Os irmãos nem se importam com isso. Meu irmão, eu quero servir melhor o povo de Deus, certo? Eu não estou com um olhar cobiçoso de porque eu vou mestrar e agora eu tenho que receber um salário melhor da minha igreja e agora eu posso peitar todo mundo na minha igreja e dizer assim: olha, você não é mestre, eu sou. Não. Tem gente que diz assim: não vale a pena fazer um mestrado porque a igreja é pequena. Meu irmão, é o corpo de Cristo, a igreja é parte do corpo de Cristo. Sirva da melhor maneira possível. Deus não me vocacionou? Deus não me chamou? Então entregue o máximo que você puder entregar. Então assim, eu estou estudando para que eu possa chegar no domingo de manhã na minha igreja, onde a gente vê o corpo de Cristo reunido, no domingo à noite, no meio de semana, e poder servi-los com o melhor da Escritura. Poder expor o texto e ensiná-los, e eles se sentirem edificados com o ensino. Se vai fazer diferença ou não, irmãos? Se eu fazer um PhD ou nada, isso vai fazer diferença? Isso não importa. O que importa é a minha disposição de olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero, se o Senhor está me dando a condição de fazer o melhor, eu quero fazer o melhor para o Senhor. Certo? Eu quero fazer o melhor para o Senhor. Seja esse o desejo do nosso coração. E aqui eu encerro, em último lugar, que possamos deixar o legado de alguém que andou com Deus e não de alguém que deixou a Deus, como Corá, o revoltoso Corá que apareceu nas Judas. As pessoas possam lembrar de nós porque nós andamos com Deus. Eu quero estar perto da irmã Luziana, eu quero estar perto do Isaac. Por quê? Porque eles andam com Deus. E nós nos sentimos edificados através da vida deles. Nós nos sentimos amados por Deus através da vida deles. Então esse é o legado que a gente tem que deixar para os nossos filhos, para a nossa comunidade local. Nosso poder de influência tem que ser de alguém que anda com Deus. Que Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração. Deus possa nos usar para a glória e para o louvor dele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós oramos a Ti. Nós Te agradecemos porque Tu és bom, Tu és fiel. E obrigado pelo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nossa oração é que possamos Te servir da melhor maneira, da melhor forma, na medida que o Teu corpo seja edificado e o Senhor receba glória para si. E como João Batista, Senhor, nós viemos diminuir
que o Senhor venha crescer. Senhor, nós pedimos também que possamos servir no papel que o Senhor nos deu e que possamos contribuir no serviço que o Senhor deu a outros, com os dons que o Senhor derramou sobre outros. Mas que de maneira nenhuma, Senhor, venhamos ser parecidos com Corá. Ser um crente revoltado, ser um crente que acaba sendo uma pedra de tropeço para a igreja do Senhor. Que todo sentimento, Deus, que surgir assim no nosso coração, tenha misericórdia de nós e tire isso do nosso coração. Que no nosso coração, a cada dia, Senhor Deus, cresça o amor pela igreja, pelo corpo de Cristo, cresça o amor pela comunhão, de estarmos reunidos, semeando juntos e avançando no Teu reino juntos. Que o Senhor também possa, Deus, na Tua bondade, derramar, Senhor Deus, os Teus dons naquele ainda que não se encontrou. Que o Senhor possa abrir os olhos, mostrar aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, dela, para que também nisso eles possam te servir, ó Deus, em alegria. E que possamos ser fiéis. A Tua palavra diz que os Teus olhos procuram os fiéis da terra. Que possamos ser achados por Ti, Senhor. Que possamos ser homens e mulheres que andam com o Senhor. Esta é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Eu volto a palavra mais vezes.